Muito bem, hoje estamos com o Salmo de número 83, é o último dessa série de Asaf, não é? Essa série que corre do 73 ao 83 e os 50 lá atrás também, mas é um salmo bem interessante, é um salmo que fala muito a respeito daquilo que a gente está vivendo agora. Ele começa falando sobre a trama contra Israel, um problema muito sério estava acontecendo, inimigos por todos os lados. Então há momentos em que a gente olha para cima e diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? As pessoas estão me perseguindo, estou passando problemas com a minha família, com o desemprego. Senhor, eu estou tendo dificuldades com a saúde. O Senhor não vê que minha mãe, meu pai, meus filhos estão passando? Será que o Senhor não enxerga o que o país está passando também? Que situação é essa? O Senhor não vê o que está acontecendo? Será que Deus não vê o que está acontecendo? Você está passando por isso? É o que Asaf estava querendo passar neste salmo para a gente, né? Essa música que ele cantava falava justamente nisso. Só que a gente viu nos outros salmos também, nesse não é diferente, que ele termina de uma maneira em que a sua confiança em Deus está por ali. Não é um salmo em tom de acusação: ó, Senhor, o Senhor não faz nada comigo. Não, não é isso. Mas ele fala sobre a trama do inimigo, primeiramente, que vai até o verso 8. Depois ele fala sobre a petição de Israel, não é? O que é que eles estão solicitando. Dos versos 9 até o verso 12, ele faz uma lembrança, ele lembra daquilo que Deus já fez com os inimigos lá atrás. E depois, no final, ele reconhece, não é, que só o Senhor é Deus. Vamos ler alguns versos aqui para a gente se inteirar um pouquinho. Ele começa assim: ó Deus, não te cales, não te mudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Essa geralmente é a nossa reação, né? Parece que Deus não está se movimentando, só a gente está vendo aquilo. Não é só a gente está vendo o problema, só a gente está vendo aquilo que estamos passando e Deus não fala nada. Deus está calado. Como eu já disse, não é em tom acusatório, mas ele diz: Senhor, esses inimigos querem nos aniquilar, esses inimigos querem riscar-nos do mapa, não é? Eles estão impondo uma dor muito grande sobre o teu povo. Tramam, verso 3, né? Astutamente contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. E eles dizem assim: vamos lá, vamos riscá-los entre as nações, para que não haja mais memória do nome de Israel. Mas Deus tinha um plano com Israel. Isso jamais aconteceria. E o pior, os inimigos, nos versos 6 e 7, 5 também, são aqueles que eram bem conhecidos, né? Alguns até parentes, Edom e os ismaelitas, né? Eram parentes próximos. Moabe e Ló também eram filhos de Amon, não é? Moabe e Amon, filhos de Ló. E os outros inimigos eram aqueles que estavam ao redor do povo de Israel. Eles conheciam, o Asaf conhecia bem os problemas. É muito importante isso, né? Conhecer bem os problemas. Deus conhece bem os problemas. E quando você e eu conseguimos detectar os problemas, quando a gente sabe sobre o que os inimigos, ou sabe a respeito daqueles que estão lutando contra nós, a coisa fica um pouco mais clara, não é? Depois vem essa petição, não é? Aliás, vem aquilo que Asaf faz antes dessa petição, o que ele faz em relação a lembrar o que Deus fez com os outros inimigos. Senhor, o Senhor fez isso, fez aquilo com aquele inimigo que foi derrotado. Então havia no coração de Asaf uma grande esperança e sabia dentro do seu coração que Deus estava no controle e Deus também sabia o que devia fazer, não é? E esta talvez seja a nossa maior confiança. Deus sabe o que tem que fazer. Deus sabe onde é que as coisas estão piores. Deus sabe quando agir, o tempo de Deus. Ele sabe tudo. Então, dos versos 13 até o 17, né? Ele coloca o que com relação a essas nações, né? Deus meu, faz-os como folhas, como palha, como fogo que devora um bosque, persegue-os, amedronta-os, não é? Que eles tenham vergonha, sejam confundidos. E finalmente ele termina dizendo assim: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra.
A minha preocupação, o meu problema, né, o problema é temporário. Essas coisas são temporárias. Deus não. As soluções de Deus são eternas. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Leve seus problemas para Ele. Mesmo que Ele não diga nada no começo, Ele tem o tempo certo para resolver todas as coisas. Amanhã eu volto com mais um salmo. Você já ouviu falar dos reis Zeba e Zalmuna? Ambos foram reis dos Midianitas, os quais, segundo o livro de Juízes capítulo 6, adotaram uma forma cruel de governo. Toda vez que a plantação dos israelitas começavam a crescer, eles invadiam as terras, destruíam o mantimento e também matavam rebanhos, as ovelhas e o gado, deixando todo o povo com fome. Agora provavelmente você já deve ter ouvido falar de Gideão e os 300 soldados. Justamente foi esse grupo que liderou a guerra que levou à derrota os reis Zeba e Zalmuna, os quais estavam protegidos por 15.000 soldados midianitas. Porém hoje, depois que centenas de anos se passaram, ao compararmos ambos os grupos, Gideão e seus 300 soldados com os reis Zeba e Zalmuna, percebemos que os últimos, pela obra que empreenderam, foram relegados ao esquecimento, ao passo que os primeiros se imortalizaram na lista de grandes heróis que pisaram neste planeta. Interessante que no Salmo 83, Asaf escreve um clamor a Deus por causa dos inimigos que se levantaram contra o povo de Israel. Segundo o verso 4, os adversários declaram: Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Porém Asaf faz um apelo descrito no verso 13. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Essa palha insignificante, esquecida pelo redemoinho do tempo, é exemplificada em alguns versos anteriores. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna. Sabe, daqui a alguns anos você e eu não mais existiremos neste mundo. Embora este seja um pensamento doloroso, cabe aqui refletir. Como as pessoas se lembrarão de nós? Que patrimônio deixaremos para as futuras gerações? Você será um ser humano digno de ser recordado nos livros de história? Ou será apenas uma palha insignificante que fez de sua existência uma trajetória maldosa, digna de ser relegada ao esquecimento? Se você me ouve neste momento, é porque sua história ainda está em processo de escrita. Ainda dá tempo de editar partes importantes de sua narrativa. A partir de agora, você pode decidir usar suas escolhas como uma caneta do bem. Afinal, são elas que decidirão como será o último parágrafo que precederá o ponto final de sua existência. A profecia de Isaías 9 se cumpriu. Aquele que é a luz veio a essa terra escura, não apenas para mostrar um caminho, mas Jesus veio como sendo o caminho, a verdade e a vida. O povo que andava em trevas viu grande luz. Vamos celebrar esse Jesus maravilhoso, que é a minha e a sua luz. Amém. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte, resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será. O povo que andava em trevas viu grande luz.
geração em geração, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus. Estamos aqui, Senhor, nesse momento para render graças, para Te adorar, porque o Senhor é maravilhoso. Por isso, nesse momento, as mulheres declaram que Tu és grande, Tu és lindo, Tu és maravilhoso em nossa vida, Senhor. Senhor Jesus Cristo. Por isso os homens também dizem: maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para sempre Tu serás.